Vamos falar sobre competência e confiança. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa vida cotidiana, independentemente se são fatores relacionados à nossa parte financeira, à nossa parte de empreendimento. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que empreender em nós mesmos, não é verdade? E eu acho que isso tem tudo a ver nos tempos atuais, da gente criar essa competência ao longo do tempo, às vezes não é da noite para o dia, e é isso que nós vamos resgatar um pouquinho, voltando um pouco até dos primórdios, quando nós falamos aqui de performance humana. Estamos caminhando agora para 41 semanas consecutivas de live, e sempre com temas relacionados a exatamente isso, a mindset, a action set, a mudanças de comportamento, fazer reflexões, para a gente ter aí, evidentemente, bons momentos da nossa vida e no nosso entorno. Eu acho que é para isso que é o legado que a gente está aqui nessa vida e querendo contribuir com as pessoas, não é verdade? Então, muito bem, as pessoas, para que elas tenham um novo patamar, elas devem fundamentalmente ter uma mudança. A gente fala, ter um ponto de mentalidade, de olhar diferente, que é o mindset, o look set, o speech set. A gente começa a falar diferente, a interpretar as coisas diferente e, consequentemente, elas possuem também uma ação diferente. Se nós chegamos hoje até onde nós estamos aqui, é porque nós já tínhamos esse conhecimento até agora. Se eu quero ir para um outro degrau da minha escala, aqui da minha escada evolutiva, da minha escalada ao topo dessa montanha, eu tenho que aprender novas coisas. Então, muito provavelmente, esse tema de hoje pode ser um que está faltando nesse quebra-cabeça para fazer mais conexão, mais sentido, para a gente avançar aí de uma forma muito mais rápida para outros patamares. Às vezes até a gente brinca, catapulta e chega de uma vez lá no topo dessa montanha. É assim que a gente espera que isso faça sentido para você aqui hoje. Então tudo isso para manter a gente não só chegar lá, mas manter nesse nível de alta performance. Porque muitas pessoas falam, eu atinjo o pico performance, mas depois cai. Então fica atingindo o pico e cai, o pico vale, pico vale, pico vale, como uma onda do mar. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Tudo bem, mas não é legal. O negócio é você ter esse pico e tentar se manter nesse pico. Porque o tombo também não é legal, faz mal, a gente sente dores, a gente sente descredibilidade entre nós, a gente com o empreendimento em nós mesmos, a gente sabe que isso é factível. O que a gente tem que ter é exatamente essa a consciência que o mindset vai nos proporcionar mais equilíbrio na hora dos dissabores, mas sempre a gente galgando uma escada ou um degrau a mais nesse patamar aí do pico da montanha. Certo? Então, nós vamos falar hoje do poder do que a gente precisa. Qual o ambiente que nós devemos trabalhar verdadeiramente para nos colocar nesses trilhos aí dos grandes vencedores. Nós temos os ambientes, seja interno, seja externo, né, que a gente já tem falado aqui, que são 13 ambientes, né, contando conosco mesmo, é um dos ambientes, os ambientes externos e um ambiente, digamos assim, de uma consciência universal, que a gente chama, que está muito além do que a gente tem controle, é o que faz toda a regência aqui, e a gente que é cristão, a gente sabe que isso é de fundamental importância, porque se a gente não tem isso muito bem trabalhado, dificilmente a gente chega num patamar de uma forma mais tranquila. A gente pode chegar com muitas dores, muitos dissabores, com intrigas, atropelando pessoas. Isso não é legal. Então nós vamos destacar aqui inicialmente a palavra competência. Então, o que é interessante aqui a gente falar para você que está aqui no Instagram, você que está no Facebook e também aí no YouTube conosco. Lembra de algo que você, há tempos atrás, talvez não muito remoto, seja de um mês, um ano atrás, ou até rememorando momentos lá da infância, onde você não tinha grandes competências para realizar certas coisas, mas acabou tendo que fazer. De alguma forma, seja por um pedido dos pais, ou até mesmo de um professor ir na sala, dar um exemplo de um contexto que você foi bem numa redação, ou porque você tinha que limpar o quintal, mas você não tinha o domínio de certos instrumentos, né? Ou você tinha que já falar a tabuada do 9, mas ainda estava na dúvida na tabuada do 7. Ou seja, mas no fundo a gente acabou fazendo alguma coisa. A gente não tinha a perícia, a habilidade, a expertise, mas a gente fazia. Então o que frequentemente aconteceu
é o seguinte, nós mergulhamos em determinados programas, né? E às vezes a gente se sai bem, porque às vezes é uma coisa inovadora, a gente sabe que aquilo vai ser útil de alguma forma para nós. Então nós estamos ávidos e receptivos para aquelas novidades, por isso que a gente encara com naturalidade. Agora tem certas pessoas que começam vários programas, programa de academia, programa nutricional, cursos de inglês, até às vezes aqui fica aos sábados, seja numa live, ou seja prestigiando outras pessoas que estão falando sobre mindset, seja sobre inteligência emocional, sobre performance humana. A gente acaba gostando do tema, às vezes a gente depois, isso está muito longe de mim, não está fazendo muito sentido, a gente acaba abandonando. Mas por que esses altos e baixos com essas ferramentas que a gente sabe que elas hoje são importantes, elas têm resultados? Às vezes nós já tivemos resultados com elas, com essas ferramentas, eu quero dizer, e às vezes não temos a consciência e damos a credibilidade para isso, porque ainda não fez sentido para a gente. Então, se a gente começar a estudar o próprio Napoleon Hill, que ele entrevistou aí mais de 500 pessoas de alta performance humana nos negócios, a gente vê que tudo isso não é à toa, tudo isso tem um sentido, tudo isso tem uma lógica, tudo isso tem um hábito, tem um critério que foi adotado para essas pessoas chegarem onde que elas chegaram, seja como empreendedores, seja como atletas, seja como líderes, não importa esse tipo de líder que ela seja. Então, toda vez que a gente começa algo novo, em especial, ainda nós não temos aquela competência. Então, imagine como andar de bicicleta. E aqui eu coloquei aqui, para você que está aqui com a gente, olha que interessante. Olha que interessante aqui. Nós temos uma linha aqui que é da competência e com o tempo da confiança. Você que está nos acompanhando aqui. Então, quando a gente começa, nós não temos competência para determinados assuntos. Por exemplo, a tabuada que eu falei, ou como às vezes até andar de bicicleta. Um curso de inglês, eu não sei, ou um instrumento musical, tocar piano, tocar harpa, né? Tocar harpa aí, 20 anos aprendendo harpa. Então, eu ainda não sei nada, absolutamente nada, eu começo do zero. Então, é a mesma coisa. Quando a gente entra em qualquer programa, eu não tenho a expertise, a competência para aquilo. É com o passar do tempo que eu vou construindo isso e vou me tornar aí um perito naquilo, se eu dedicar muito tempo e, dependendo do meu interesse, a minha vida nisso aí. Então imagine como foi andar de bicicleta. Eu acho que isso aí quase que todo mundo sabe andar de bicicleta. Então conforme vai passando os anos, vai passando as semanas, vai passando os meses e os anos, a gente vai tornando-se mais com mais habilidade. Andamos depois só com uma mão, tiramos as duas mãos, cantando, assoviamos. Ou seja, cada momento a gente vai crescendo. E eu vou fazer um desenho aqui. Então nós vamos aumentando essa competência. Consequentemente eu vou criando mais confiança. Isso por um determinado momento. Você que está nos acompanhando aqui no YouTube e no Facebook. Então estamos aqui dando um exemplo da bicicleta. Então de repente, eu me recordo muito bem aqui, até do meu filho aprendendo a andar de bicicleta. A gente colocava duas rodinhas, sentia o guidão, sentia o pedal e tudo mais. Depois tirava uma rodinha e assim sucessivamente. Cada passo foi sendo construído. Vai procurando competências em determinadas situações. Então primeiro aquele equilíbrio, fixa os pés nos pedais, a mão no guidão. E depois a gente tira as duas rodinhas e depois segura no banco. Né? E ele já vai começar a ter o domínio ali da coisa. Então, parece ser uma coisa muito primitiva, mas tudo isso é uma construção de um tijolo por cada vez. As pessoas querem o quê? Chegar já no produto final sem passar pela base. Pode ser muito simples o que a gente está falando, mas tudo vai fazer sentido em instantes. Eu espero que você nos acompanhe aqui até o final. Então, eu me recordo muito bem que nessa etapa agora, dando o exemplo da bicicleta, né? Na verdade, o meu pai, é muito mais experiente do que eu, evidentemente, falou, não, vamos tirar as duas rodinhas dele e vamos deixar, vou segurando ele, depois a gente vai soltando um pouquinho e vamos ver, ele vai pegando confiança. Então eu vou tirar aqui a mão durante 2, 5 segundos, vamos ver como é que você vai se comportar. Então ele começou, então vamos tentar. Falando que isso é uma das maneiras da gente começar a ter aquela confiança em outra pessoa, confiança no nosso taco ali, que eu estou agora mantendo o meu equilíbrio, eu estou familiarizado com o guidão, eu estou fazendo outras manobras e vamos tentar, e vamos em frente. Por quê? Porque isso é de meu interesse. Então eu estou ali ávido por aquilo que eu estou aprendendo agora. Então, de repente, um novo patamar, eu vou fazer o desenho aqui, ele começa a ser construído. Então, eu saí
então, de um degrau, estou indo para um outro degrau, evidentemente que eu vou me tornando cada vez mais confiante e cada vez mais competente, porque o tempo está passando e eu vou fazendo essa construção sólida do passo a passo para chegar no produto final. E quando você se dá conta, você está pedalando, segurando no guidão, equilibrando e literalmente andando de bicicleta, nesse exemplo que a gente falou aqui. Então essa é uma história que a maioria de nós já passou por isso. Eu acredito, estou dando um exemplo da bicicleta, que é o exemplo mais simples e corriqueiro que me veio aqui à mente, mas isso serve também para tabuada, serve para quem toca um instrumento musical, para alguma prática esportiva. No começo tudo é mais difícil, mas chega um momento que a gente começa a lapidar e começa a ficar expertise naquilo. Então não importa o que nós queremos aprender, mas para sermos aí experts, a gente tem que insistir, resistir, persistir em tudo aquilo. Então não importa se isso é na vida, se é nos negócios, se é no esporte, se é na tabuada, se é no nosso trabalho. No começo, isso a gente se equivale aos grandes amadores. Mas o que diferencia os amadores dos experts ou dos mestres daquele determinado ofício? Qual que é a principal diferença entre eles? A principal diferença é exatamente isso. Eles insistem, eles eles dedicam tempo, eles dedicam comprometimento, eles dedicam ali o aprendizado cada vez mais com outras pessoas, eles persistem, não tem tempo ruim. Se eles têm deslizes, eles procuram saber aonde que está o problema para fazer ajustes, e é isso que faz a diferença dos comuns, dos médios ou dos medíocres, digamos assim, para os experts. Então, quando a gente fala de performance humana, a gente tem que sair, evidentemente, dessa medianidade. Nós estamos procurando um outro patamar, porque hoje nós já estamos aqui. Se nós estamos aqui hoje, sábado, 8 horas da noite, amazônico, outros estão aqui em outros locais, seja no YouTube, no Facebook, ou algumas outras pessoas estão aqui conosco também no Instagram, em outros locais do Brasil, 9 horas da noite, querendo escutar alguma coisa diferente, só pode ser para buscar outros degraus, outros patamares, um outro momento para ser experienciado e ser vivido. Então o que está acontecendo? Eu quero mudar-me da minha posição que eu me encontro hoje. Então isso está corretíssimo, essas pessoas com relação aos medianos e os medíocres, com relação aos experts. E por que não nós nos espelharmos nisso? Nós temos que estar então comprometidos com esse entendimento do como que eles fazem isso, como que é o caminho. Isso já foi trilhado. Imagine andar de bicicleta com as costas para o guidão. Não vou falar que isso é impossível, existem pessoas que fazem isso, mas isso já é um malabarismo. Mas primeiro a pessoa começou a aprender a andar de bicicleta na forma convencional, não foi andando com as costas para o guidão. E depois, devido à sua expertise, ela começa a fazer inovações. Por quê? Já está tão confiante no seu processo, já está aqui num degrau muito maior de expertise, que eu começo agora a mudar aquilo que eu sou expertise. De repente você vai tornar referência nisso agora. Por quê? Porque você dedicou tempo, aprendeu, tem o domínio da técnica e assim sucessivamente. E todos nós temos algo a acrescentar. Uns falam, tem a facilidade de aprender línguas, outro instrumentos musicais, outro a culinária, outro em ensinar a matemática, que são os professores, as pessoas de casa, que às vezes um tem um dom para determinadas coisas, para o esporte, outros têm determinado dom para falar e assim sucessivamente. Então quantas vezes em nossas vidas nós começamos algo, seja nos negócios ou qualquer outra coisa, e às vezes as pessoas começam em atividades sem quaisquer pistas, ela vai de cara no seu processo, seja na aula de inglês, seja numa academia e tudo mais, sem qualquer fundamento, sem qualquer orientação, pode prejudicar a si mesmo, ou às vezes é só aquela questão de momento, momentâneo, é aquela questão que a gente falou do pico performance, você está ali achando que está muito bem,
trabalha ali meia hora, 40 minutos, 60 minutos num dia e fica 3 meses sem fazer nada, sem ir na aula de inglês, sem tocar o seu instrumento musical, sem fazer a sua atividade física e já quer ter o resultado de quem está fazendo isso continuadamente. O que eu quero dizer com esse cenário, essa estrutura, ou com esse framework aqui, é que quantas vezes que nós entramos exatamente dessa forma nos ambientes, seja ambiente de relacionamento, no negócio, ou, sem quaisquer informações, sem quaisquer orientações, e às vezes nos damos com os burros na água. Porque às vezes a gente tem que fazer o background, ter um entendimento de alguma coisa. Como que é esse caminho aqui? Como é que ele foi trilhado? Porque às vezes a gente ganha tempo. Nós não podemos mais perder tempo. Né? Isso é que é legal, porque outras pessoas já passaram por aqui, já foi trilhado esse caminho. Por que que a gente está querendo descobrir a roda? A roda já existe. Agora a gente tem que ver o que é essa roda, cabe nesse cenário que eu estou aqui agora utilizando dele. Se de repente nós usássemos as ferramentas adequadas e modelos já desenhados e validados, a gente faz as coisas acontecerem de uma forma muito mais rápida. A gente chega nesse patamar de forma mais tranquila, mais prazerosa, mais rápida. Não é que é da noite para o dia, não é assim, ninguém está enganando ninguém e não é assim que funcionam as coisas. Mas as coisas vão acontecendo porque eu estou fazendo uma construção. Uma hora vai chegar nesse alto patamar daquilo que a gente está querendo, daquilo que a gente está tão almejando. Então o que ocorre é o seguinte, né? Basta nós termos essa paciência de praticarmos essa competência, porque a confiança vai chegar em determinado momento. Isso é inerente, é natural do processo de qualquer ser humano. O que acontece é que as pessoas se espelham na grama do vizinho, mas não sabem que ele está adubando, que ele está aguando. Ah, mas eu não vejo. Sim, mas ele acorda às 4 da manhã e está aguando ali. Você está chegando em casa e ele já fez o trabalho dele. E você olha para a grama do vizinho e quer que a sua seja igual, porque você não vê ele fazendo. Mas está alguém cuidando. Eu estou dando um exemplo meio bizarro, mas é assim, a gente vê o resultado da pessoa, mas não sabe como foi a construção. A gente tem que se espelhar em nós mesmos. Espelharemos em coisas boas dos outros e captamos coisas positivas das outras pessoas que querem nos ajudar, que nos instrui. Isso é que é legal. Nada de inveja, de puxar tapete, nada disso, que nós vamos falar oportunamente, ainda daqui a pouco, sobre a questão das drenagens de energia nos ambientes. Isso é ruim. Então nós vamos subindo essa escada até chegarmos a um ponto que nós aqui denominamos a nossa confiança. E aí sim nós estamos com total domínio desse negócio. Eu falei aqui a questão de andar de bicicleta com as costas para o guidão. Isso é factível, não é impossível. Tem gente que faz isso, mas é comum? Não é comum. Não é porque primeiro eu tive que aprender de outra forma, mas porque a confiança é tamanha que eu começo agora a inovação dentro daquilo que eu me tornei um perito. Isso é que é o legal. E é uma certeza, essa confiança é a certeza de algo que você domina. Então você já chegou nesse patamar aqui de confiabilidade naquilo que agora você dedicou, você agora é um expert nisso que você fez, nas suas línguas, na sua culinária, na sua maneira como explicar as coisas para as pessoas, no seu esporte, na sua habilidade enquanto agregador de liderança, não importa, que agora você pode chegar nesse ponto, devido à sua confiança e à sua competência, que você agora já está num degrau onde você pode, quiçá, fazer inovações. Isso é um outro patamar. Então pensem agora aquilo que você é bom o suficiente, que você demonstra confiança. O que você é bom? Faça a sua reflexão aí, aquilo que você mais destaca. Se você tivesse que falar agora, pegar a palavra durante 10 minutos, você explicar aquilo que você mais domina para alguém, seja para uma criança, para um idoso, para uma pessoa que está te conhecendo agora, você sabe alguma coisa, não tenha dúvida que você saiba. Então, o que é esse ponto que você poderia ensinar para alguém? Seja escrever, contar uma história, alguma língua, algum esporte, alguma técnica que você sabe que você desenvolveu, alguma coisa peculiar do seu trabalho, porque tudo isso é muito legal. Isso prova uma coisa. O que isso prova para você? Fundamentalmente, isso mostra que você pode aprender algo desde que esteja comprometido. Se você hoje é expert numa coisa, ao ponto de você chegar a ensinar para alguém, você dedicou muito tempo nisso aí.
Imagine o quanto que você é perito e expert nisso a partir de agora. Você então pode ser expert em outros tópicos da sua vida também. Porque isso hoje você faz de olhos fechados, dependendo da coisa. Não é verdade? Então, isso está demonstrando que se você dispendiou tempo, paciência, você dispendiou aí grandes aprendizados, network, noites mal dormidas porque você estava aprendendo um determinado ofício, agora você pode muito bem ensinar para uma pessoa. Então, se você dedicou isso, será que você não pode agora beber de outras fontes e ser perito em outra área? Por que não? Tem aí algumas chaves que aqui merecem ser comentadas. O que você está disposto e, acima de tudo, comprometido a aprender hoje, aprender agora? Pense aí, e aí você vai estar comprometido com o agora. Não só nesse momento de ficar escutando uma live, um bate-papo ou algo diferente que possa fazer sentido para que você atinja um novo degrau da sua vida. Mas de repente aonde você agora pode, nossa, era isso que estava me faltando, um chacoalejão. Faz sentido sim, eu vou começar a dedicar mais, eu estava impaciente, mas de certa forma eu olho para trás naquilo que eu sou perito, olha como que foi prazeroso. Por que não agora aprender coisas inovadoras, coisas bacanas, que me faz chegar naquilo que eu estou procurando, que é um nível que eu não sei ainda. Eu vislumbro, mas eu ainda não experienciei. E por que eu não experienciei ainda? Alguma coisa está acontecendo. Será que eu estou procrastinando? Será porque eu não estou com a autoconfiança? Será que é porque eu não estou com a minha competência ainda aguçada, porque eu não estou acreditando em mim mesmo? Alguma coisa está acontecendo. Então é esse despertar que nós estamos querendo aqui hoje, que faça sentido para você. Então essas pessoas que desenvolveram essa confiança e competência, elas chegaram lá de uma maneira muito também com dedicação, com tempo. Agora, nada foi fácil. Nada é da noite para o dia. Nós podemos aprender tudo que nós almejamos, porque esse caminho já foi trilhado. Se a gente imaginar o que a gente quer a partir de agora, olha, eu quero aprender japonês, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero construir, fazer uma tela, uma pintura. Alguém já fez isso. Será que não tem um modelo mais tinta? Eu quero fazer com lápis pastel, com tinta guache. Alguma coisa tem como aprender isso aí hoje em dia. É verdade? Por quê? Porque esse caminho já foi trilhado. Às vezes não é uma inovação da minha parte, porque eu estou começando do zero. A minha competência nisso aí ainda está aqui, nos primórdios desse eixo X e Y, para depois eu chegar lá na minha expertise, na minha perícia. Então, para que isso seja conquistado, eu me refiro à confiança e à competência, nós temos que desenvolver isso, essa consciência de que eu tenho que startar. Quem aqui não está interessado em ter uma maestria no jogo da vida, no jogo dos negócios? Não importa, os negócios não é só financeiro, a gente está fazendo network, a gente está interagindo com pessoas, nós temos nosso trabalho, nós temos a nossa família, nós temos os vizinhos, nós temos o trânsito, nós estamos sempre fazendo network. Então isso também é um aprendizado. Nós estamos aqui juntos para aprender a chegar sempre em um novo patamar com outra visão, com outra novidade. Eu espero que esteja fazendo sentido para você essa pequena introdução. Coloca aqui, você que nos está acompanhando aqui, um joinha aqui no Instagram, que eu vou entender. Quanto mais joinha você colocar, mais eu vou captar que você está entendendo o que nós estamos falando aqui para você. Tá certo? E você que está aí também no YouTube e no Facebook, coloca aí, dá um sinalzinho no chat, coloca aí um emojizinho, um sorriso e tudo mais. Quanto mais você colocar, mais eu vou entender também que está fazendo aqui sentido para você. Então, no fundo, o que nós queremos, o que nós queremos? Nós queremos ser felizes, sermos saudáveis e sermos ricos. Mas o que é essa riqueza? Não é só a riqueza material, como as pessoas equivocadamente pensam. Todo mundo só pensa, não é todo mundo, mas a maioria das pessoas pensam em riquezas em posses. E não é. Quando a gente fala aqui em riqueza, a gente fala das 4 liberdades. Da liberdade financeira, da liberdade geográfica ou espacial, da liberdade interior e também da nossa liberdade de tempo. Isso é riqueza. Eu posso ir para onde eu quiser, aí sim tem a questão financeira, eu vou porque eu tenho uma certa liberdade financeira, eu tenho tempo para ir, a minha flexibilidade do meu tempo me dá essa liberdade. No fundo a gente quer isso,
A gente quer ser feliz, quer ser saudável e quer ser rico, mas o rico nesse contexto das liberdades. Isso é sensacional. Então as pessoas não se atentam a essa liberdade, a essa riqueza que está por trás disso. E é exatamente aí a liberdade interior que muitas pessoas também esquecem. E é exatamente aí onde estão os nossos pensamentos, as nossas emoções, a parte espiritual. Isso é uma liberdade, que é essa liberdade interior. Isso é uma riqueza. Eu tenho os meus valores aguçados, os meus valores bem trabalhados, os meus valores muito solidificados, porque isso tudo faz sentido quando a gente fala de performance humana. Estamos aí construindo uma vida por projeto ou uma vida por omissão? Eu estou querendo intencionalmente fazer isso ou eu estou omitindo as coisas e estou tocando a minha vida? E não é por aí. A gente tem que fazer as coisas com construção. A gente fala que nós somos co-criadores da nossa realidade. Eu estou construindo intencionalmente os meus passos. Quem não tem essas visões, elas acordam a cada dia e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então não é bem assim. Quando a gente começa a ter essas percepções dessas liberdades que nós estamos falando, em especial aqui do pensamento, da emoção, da parte espiritual, nós estamos construindo essa vida de uma forma, por um projeto de vida, não por omissão. E é a reflexão dessas liberdades às quais aqui eu me refiro. Então todos querem ser felizes, saudáveis e ricos, baseado nesse contexto das liberdades de riqueza que nós falamos. Mas por que não conseguem ter isso? Por que nem todo mundo chega lá? Nesse patamar, nesse novo degrau, ou às vezes fica olhando, fica ou tentando puxar o tapete, ou falando mal, ou como um espectador e não como um protagonista. Não podemos ser assim. Quem está no contexto de performance humana, ele não tem tempo de olhar para o outro, ele olha só para si e tenta fazer o seu melhor. A gente fala que não tem tempo, a gente está 100% focado no nosso dia a dia. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É assim que trabalha a performance humana. Nós não temos zona de conforto. Então, de uma forma geral, 4% das pessoas que optam em entrar em um programa, seja nele qual for. Eu falei aqui um programa de nutrição, um programa de emagrecimento, um programa de academia, um programa de inglês. Apenas esses 4% vão chegar ao término, vão atingir o sucesso. Isso são dados de um estudo que eu obtive, inclusive, de uma leitura de um jornal americano. Isso representa que 96% das pessoas não estão desfrutando o quê? A alegria, a saúde e a riqueza. Por que será isso? Por que só 4%? Aí eu faço a pergunta, nós estamos nesse 4% ou nós estamos nesses 96%? Isso é insano, não é verdade? Então, a partir do momento que a gente começa a ter essa realidade, fala assim, nossa, talvez eu esteja nesses 96%, eu quero estar nos 4%, porque a maioria das pessoas, que a gente falou, os medianos, os medíocres, estão aí se digladiando, e 4% estão performando. Não tem tempo para a gente ficar nesses 96%, a gente tem que estar junto com os 4%, e poucas pessoas pagam o preço de estudar, de persistir, de ser competente, de buscar confiança e buscar performance humana. E por que será isso? Então, você dedica anos em estudos, trabalhos, e quem aqui, depois de tanto tempo dedicado às suas atividades profissionais, laborais, hoje desfruta em plenitude, alegria, saúde e riqueza? É ainda uma porcentagem pequena, e às vezes nós nunca tínhamos parado para pensar nisso. Nunca nos foi ensinado na escola, ou às vezes na universidade, ou às vezes nem de casa. Ninguém tem esses conceitos muito fácil para falar para a gente, porque a vida fica nesse workaholic e a gente não para fazer as reflexões e vai no efeito manada. Então nós não estamos sendo co-criadores dos nossos passos. Então quem de fato nos ensinou a como fazer dinheiro, como aí nós entendermos mais a nossa saúde, entendermos de felicidade? Quem falou para nós das 4 liberdades que todos nós almejamos? Não tem nenhum ser humano que não quer ter essas 4 liberdades. Liberdade de tempo, liberdade interior, liberdade geográfico ou espacial, liberdade financeira. Isso, todo mundo procura isso, mas às vezes não tem esse conhecimento de uma forma mais aprofundada. Muito provavelmente a resposta é que ninguém nos ensinou isso.
Hoje a informação ela está muito mais fácil, muito mais acessível. O ruim é quando a gente tem isso, essa informação, a gente abstrai isso. Se faz sentido para mim, eu vou buscar cada vez mais a minha performance, o meu aperfeiçoamento. Se não faz sentido, tudo bem, mas talvez um dia isso vai fazer com que rode uma golden key, uma chave aqui para você, de repente você vai abstrair esses conceitos de uma forma mais aprofundada. É isso que a gente observa, porque todo mundo tem o seu tempo. O que às vezes a gente não pode é ter uma informação e criticar aquilo, porque se eu fiquei só no arrazoado, isso parece ser coisa de outro mundo. Por que dá certo para a grande maioria das pessoas de performance humana e a gente está vendo aí de forma gritante os grandes empreendimentos, os empreendedores, os líderes, todos eles não estão sozinhos, eles sempre têm pessoas por trás, em todos os aspectos. Ninguém performa sozinho, não tem como, isso é mentira. A gente sempre precisa de outras pessoas, sempre, sempre, sempre. Nós temos que nos agregar para nos potencializarmos. É essa que é a lei natural da vida. A gente fica aqui às vezes num distanciamento. Quanto mais a gente sobe nessa pirâmide evolutiva, mais próximo nós estamos uns dos outros e mais nós vamos crescendo. Porque vai havendo trocas, vai havendo experiências e a gente vai buscando quem está no degrau abaixo e quem está no degrau acima vai nos puxando. E aí eu começo a criticar. Isso não é perfil de quem faz performance humana. Nós temos que criar valores nas coisas. Hoje nós estamos aqui e temos que seguir adiante. Isso é como a lei do universo. Aquilo que você emana para o universo retorna para você. Hoje o que temos que pensar é no impacto que isso nos traz na nossa vida e por extensão na vida das pessoas que nos cercam. Essa que é a grande sacada. E quando você faz as coisas e vê no outro os resultados do impacto que você criou, isso é algo incrível, porque você mudou a sua maneira de pensar, a sua maneira de olhar, a sua maneira de falar, a sua maneira de comunicar com o seu corpo, as suas ações são diferentes e as outras pessoas começam a perceber e elas começam a entrar na mesma vibe que você, na mesma vibração, e você começa a ver todo mundo crescendo ao seu redor. Isso é extraordinário. E nesse momento, você tem a verdadeira percepção de que você realmente é capaz de fazer a diferença. Você está deixando o seu imprint, a sua pegada aqui, e você está deixando o seu recado para as pessoas. É isso que é o interessante. Nós estamos aqui para deixar um recado para alguém. Será que nós somos fator de soma na vida das pessoas às quais nós participamos? Essa aqui é a pergunta de hoje, a pergunta-chave. Se as coisas estão além das nossas competências e habilidades, nós vamos atrás para buscar o caminho para encontrar isso. Essa competência para eu buscar confiança dentro de uma habilidade. Para eu chegar aqui nesse pico, eu tenho que buscar, eu tenho que sentar, tenho que raciocinar, conscientizar isso aí, para eu ter essa percepção e ir adiante. E a melhor maneira de chegarmos desta forma é nós fazermos aí as nossas reflexões. Eu sou os meus resultados. Como é que está a sua vida hoje? Faça a sua reflexão. Não precisa compartilhar com ninguém. Como que está sendo os seus resultados hoje? Uma vida endividada, uma vida cheia de sabor no corpo, uma vida cheia de sabor com as pessoas. O que está acontecendo? Será que só as pessoas são erradas? Ou será que o problema está em mim? Isso tem que chamar a responsabilidade para a gente mesmo. E aí poucas pessoas estão dispostas a aprender isso, porque elas querem já o resultado lá da frente. Essa é a história do aprender a andar de bicicleta. Não é que a gente tem que segurar no guidão, pedalar, ter um equilíbrio e depois eu ando. É a mesma coisa. Tem um processo antes para eu ter essa performance que eu tenho que passar por ela. Não tem como eu chegar definitivamente no outro degrau se eu não passar por etapas que está me lapidando para eu desfrutar desses bons momentos. Ninguém sobe pode subir num degrau, mas você pode cair também, com a mesma forma que você subiu, você pode cair. O negócio é você se manter no degrau. Isso aqui é o bonito da vida, é você crescer cada vez mais, que nós estamos falando aqui, das competências e das confianças, não é verdade? Isso aqui é a grande sacada. Então há coisas fáceis e outras coisas mais difíceis. Coisas fáceis, às vezes, é escutar uma pessoa falando, isso é muito fácil e tudo mais. Ninguém fala que é fácil. O negócio é a gente praticar. Será que isso faz sentido para mim? Eu vou buscar, então, mudar os meus comportamentos. Porque isso você começou a interpretar, é mudança de mindset.
É você começar a ter um pensamento diferente daquele contexto que você não tinha olhado. Não é criticar logo de cara. A reação é assim. A pessoa que ainda não experiencia a performance humana, a primeira coisa é ela ser reativa. Isso é ruim. Você não está sendo aberto, ainda as chaves não rodaram. A partir do momento que você começa a ficar mais antenado, você começa a beber da fonte. E você fala assim, nossa, é isso mesmo. Você não começa a ser reativo, você começa a entender, você começa a digerir isso, e você começa a praticar, e você vai ver que isso faz todo sentido, porque as pessoas de performance humana, só os 4% tem a coragem de investir em si mesmo, ao passo que 96% começa um processo e logo desiste. Por que será isso? Por que será isso? Isso não é legal. Então, como qualquer modalidade, seja isso que a gente vai fazer, no esporte, na academia, que a gente falou, no aprendizado de línguas, no relacionamento, no trabalho, né? Isso é uma curva, existe uma curva acentuada desse aprendizado. O que acontece é que as pessoas não querem aprender o básico, elas querem ir direto para o produto final do resultado. Seja na empresa, seja nas finanças, seja na saúde. A pessoa faz uma dieta de uma semana e já quer colher resultados, ao passo que outra pessoa está todos os dias fazendo um detalhezinho, um detalhezinho, um detalhezinho. Uma hora vai chegar o resultado. Não tem jeito, não tem como. Vai chegar, não importa o tempo que vai gastar, porque você está acreditando nisso. Você está fazendo por onde as coisas acontecerem. E aí, inclusive vocês que nos acompanham aqui sabem que nós temos um programa, né, um programa de saúde integral masculina, que nós fazemos um caminho, que é um roadmap, em que o homem, é um caminho lógico, racional, que esse homem vai andar, vai transitar nesse programa, e lá nós falamos sim de saúde física, mental, emocional, espiritual, ou seja, esses ambientes da alta performance humana. Porque não adianta a gente falar de um produto final, sendo que não há uma solidificação, não há uma construção antes. É a mesma coisa que a gente está falando, as pessoas desistem no caminho. O grande diferencial é uma construção, você está mudando toda uma maneira de pensar, para incorporar aquilo, para depois mudar, exige tempo, exige paciência, e poucos pagam esse preço. Então, seja na vida, seja na parte de negócio, tudo tem as suas complexidades inerentes a um processo. Então, o que faz aumentar nossa confiança e nossa competência? É a maneira que nós temos aí de aumentar a nossa competência e a nossa confiança, é repetir esse processo. Repetir, 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 que vai nos fazer tornar perito. É que a gente falou da bicicleta. Eu não sabia andar de bicicleta, comecei a andar de bicicleta, daqui a pouco eu já estou fazendo malabarismo na bicicleta. Eu tiro uma mão, eu tiro duas mãos, eu bato o palmo, eu assovio. Eu começo a fazer algumas manobras diferentes. Por quê? Repetição. E é assim também nas coisas que nós vamos propor para aquilo que eu quero. Se eu quero falar línguas, se eu quero aprender a ter mais um agregamento dentro do meu time de liderança, como é que eu vou fazer, como é que eu vou atingir metas, etc. É repetindo, 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 porque aí as coisas são incorporadas, você vai se tornar perito, expert naquilo. E aí que você começa a ver as coisas como outras pessoas não conseguem ver, elas não conseguem experienciar, porque você está num domínio de técnica, você sai do amadorismo, você está entrando na expertise da performance humana. Por isso a importância da repetição. E é isso que levará a essa competência mais aguçada. E é aí que eu também quero falar de uma coisa muito legal. Nós temos aqui três pontos que eu vou destacar aqui, vou colocar para você que nos acompanha aqui no YouTube, no Facebook e está aqui também com a gente no Instagram, né? Nós temos aqui o que a gente fala de skill set. O skill set são as ferramentas. Aqui, só 10% está relacionado com as ferramentas que a gente utiliza. Elas são importantes, sim, mas elas representam apenas 10% do nosso arsenal de performance humana. Nós temos que ter esse armamentário, nós precisamos saber esse armamentário, seja nos negócios, seja nos relacionamentos, seja nas vendas, seja com as pessoas, seja com o network. Então, se nós formos ver isso, esse é o jogo da vida, a gente precisa disso aí.
E aí é onde está a essência das coisas, é os nossos valores. Os nossos valores é aquilo que é o coração de tudo. E assim como eu falei, nós temos que empreender em nós, é como se fosse uma empresa. Eu sei o meu valor, eu sei qual que é a minha missão, eu sei qual que é a minha visão. Ninguém parou para pensar nisso. Acha que isso só tem na porta das empresas, nas grandes empresas, por sinal, ou quem tem a percepção disso, coloca já na porta dos seus estabelecimentos. E você está empreendendo em você mesmo? Qual que é a sua visão para amanhã? Qual que é a sua visão para daqui um mês? Qual que é a sua visão para daqui 3 meses? Qual que é os seus valores? As pessoas não sabem. Então isso fica até difícil você falar em performance humana. Por isso que a gente fala que é um roadmap, é uma construção. Então aquilo que você vê no futuro é a sua visão. Né? Então a mesma coisa, quando a gente falando de negócio, tudo mais, tem os produtos, tem os serviços, tem várias coisas. Mas o que eu estou empreendendo em mim? Como é que eu estou operacionalizando aqui a minha situação de investimento pessoal? Isso às vezes a gente não para pensar. Então quando nós entendemos isso, nós temos a percepção de onde nós devemos nos concentrar mais. Nós não precisamos desenvolver uma expertise em tudo. Nós aprendemos aí com as pessoas. Né? Tem pessoas que têm mais expertise do que nós. E aí o que? Nós agregamos com essas pessoas. Isso é 10% do sucesso. Esse que nós estamos falando aqui do skill set. E depois tem um outro dado muito interessante, que é o que eu vou falar agora, que é o mindset, que nós começamos hoje a falar logo no comecinho. E o mindset representa 40% desse sucesso global. 10% das minhas habilidades, 40% como eu interpreto as coisas. Isso é de grande relevância. Porque se eu não tiver esse conhecimento, eu não avanço. Eu posso avançar, mas eu estou avançando desregradamente. Esse é o nosso jogo interior. Nós temos algo super interessante que eu gosto muito. Inclusive eu falo em um módulo inteiro no nosso programa que se chama, esse de saúde integral masculina, que chama Reset, que serve, lógico, para homens e mulheres. Mas muito que nos acompanham aqui sabe que a gente tem essa dedicação também para os homens. E as mulheres aqui são a grande força motriz para sensibilizar os seus companheiros, seus parceiros, seus homens que vocês tanto amam. Mas, pois bem, isso também serve para vocês, mulheres. Então nós temos dentro desse módulo, então são os padrões do nosso subconsciente que determinam a nossa caminhada. É exatamente isso aí. É exatamente isso aí. Então, olha que interessante, 96% da nossa realidade está na programação, 86% nessa programação do subconsciente. E aí, o que acontece? Esses pensamentos, eles levam a um sentimento, conduz a esses sentimentos. Isso aqui é a sacada aqui dos nossos pensamentos. Esses pensamentos, eles vão faz com que esse sentimento age no nosso corpo físico. E esse corpo físico é que vai transformar em ação. E essas ações, ao longo do tempo, vai fazer com que nós tenhamos os nossos hábitos. E olha, nós demos um exemplo aí da persistência e chegando na perícia. Se a gente não fizer isso, o que está fazendo com que eu me mova? Alguma coisa muito mais grandiosa. Isso vai mudar o meu pensamento, o meu sentimento, transforma isso dentro do meu corpo, faz com que eu mude, faça com que eu tome uma ação. Essa ação vai ser corriqueiramente tomada diuturnamente, diariamente, semanalmente, vai tornar-se um hábito e evidentemente que eu vou ter um êxito, um resultado. É uma coisa, parece ser simples, mas é difícil as pessoas terem esse entendimento e partir para a ação. E é essa que é a grande sacada. É isso que os 4% apenas fazem. Os 96% têm conhecimento, começa e desiste. Então se você tiver um hábito de felicidade, saúde e riqueza, nós temos grande chance de ganhar o jogo da vida. Se por outro lado, você tem uma programação mental de ser infeliz, doente, pensamento de escassez, a coisa não anda. Você fica uma âncora e as pessoas perguntam, não sei por que não dá certo nada na minha vida, não sei, e quer culpar alguém. Não, chama a responsabilidade para você, o problema está em você, não é no outro.
Quem culpa o outro é porque não é autorresponsável. Ninguém é culpado pela sua falta de performance. Muito pelo contrário. Você que ainda não fez jurar a sua Golden Key, mudar que isso só depende de você. Então nós estamos aí, quem está com esse tipo de pensamento, fazendo a culpabilidade do outro, isso é a sensação de escassez, pensamento fraco. Não pode ser assim. Nós estamos aí perdendo o jogo da vida. Então, isso parece óbvio. Muito obrigado pelas suas dicas. Você falou aqui o que eu já sabia. Mas eu falo, se a gente não voltar para o básico, a gente não entende falar de performance humana. Assim como a gente vai falar de saúde masculina, o homem que não se cuida, ele não vai fazer o seu check-up a partir dos 45, 50 anos de idade, como nós estamos falando aí do Novembro Azul, a grande vedete do momento, né? Nós ainda estamos aí na manhã, mais o último dia do mês, o homem não se cuida. Se não começar lá atrás, ele não vai mudar o comportamento. Isso não é hábito para ele. E ele quer o resultado imediato, só que ele vai pagar o preço lá na frente. Ele vai sucumbir lá na frente, e aí é tarde demais. Então a questão é, como é que eu mudo os meus pensamentos para chegar nos meus sentimentos, para fazer com que eu tome ações diferentes e mude meus hábitos, para produzir resultados grandiosos e chegar naquilo que todo ser humano quer. O que nós queremos? Felicidade, ser saudável, ser riqueza. A riqueza baseada nas 4 liberdades, tempo, financeiro, interior, e que nós falamos já anteriormente. Isso é sensacional. E isso é um contexto profundo de informações de mudança de mindset. Não adianta, não tem formulazinha mágica. Eu tenho que partir para a mudança pessoal. Se eu mudar a maneira que eu penso, as emoções que eu gero pela maneira como eu penso nas coisas também vai mudar. Eu tenho os resultados totalmente diferentes de como eu estou obtendo hoje. Então, nós somos frutos dos nossos resultados. Tudo bem, pode ter sorte, podemos falar isso, mas tudo não é sorte. Né? As pessoas falam, olha, quanto mais eu estudo, quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte. Né? Isso é até uma coisa engraçada, mas as pessoas que não estão entendendo que a pessoa está vivendo na performance humana, ela está extremamente dedicada, ela está lapidando cada vez mais. Então, se você sabe que o seu problema é a sua saúde e tem que otimizar, o que você vai mexer? Vai mexer na nutrição, vai mexer no seu sono, vai procurar ajuda na parte de exercícios. Para otimizar o seu estado de felicidade, você tem que criar outras coisas. Nós não queremos saúde, felicidade e riqueza. Todo ser humano quer isso. Isso é saúde plena, isso é bem-estar. Lembrando que a riqueza não é financeira, também é, mas tem outras riquezas que nós falamos, riqueza de tempo, riqueza de geográfica, são as liberdades. Isso é que é riqueza, a gente ser liberto de tudo, inclusive da parte interior. Isso é sensacional. Então, para otimizar essa felicidade, nós temos que ter o quê? Esse propósito tem que ser claro. E aí que eu falo, se a gente tem que empreender em nós mesmos, qual que é a minha missão de vida? Me encontrei, então é esse propósito. Por que eu estou acordando hoje? Se eu estou acordando hoje, eu vou fazer alguma coisa. Ou eu estou no efeito manada. Se você está no efeito manada, está na hora de você fazer reflexões. Está na hora de você fazer as reflexões. Então você tem que ser mestre em fazer o que você... fazer aquilo com maestria. Se você dedicar a determinada coisa, o que você pode fazer com esmero isso, com todo o seu foco, a sua atenção, a sua intenção para você ser aquilo de melhor nesse tópico que você se propôs a trabalhar, o que você já faz. Você tem que ter essa maestria, você tem que ser essa perícia de pessoa naquilo que você faz. E aí você vai ter uma autonomia. Isso também é essa liberdade de felicidade que a gente está falando. Exatamente isso, pensamento, emoções, comportamentos, como a Cássia está falando aqui. Exatamente, você vai ter o resultado. Então, o que acontece? Para otimizar essa nossa riqueza, tem que haver o quê? Aqui nós estamos falando agora da riqueza propriamente dita, da riqueza financeira. Se eu estou gastando demais, eu tenho que ter um fluxo de caixa, eu tenho que conter onde está essa torneira aberta, eu tenho que ter um manejo, eu tenho que conhecer o dinheiro, eu tenho que investir. Né? Então isso tudo faz sentido para eu também ter uma liberdade do ponto de vista financeiro, que a gente falou.
que são as liberdades que vêm por trás aí a questão da riqueza. Ou ter alguém no seu time que é mestre e perito nisso. Se eu não tenho conhecimento, eu tenho noções, eu vou conversar, vou discutir com quem é expertise nisso. Quando nós falamos que temos 40% de mindset no jogo na vida, nós temos que entender a nossa capacidade. É aqui que entra o nosso módulo Reset, no nosso programa de saúde integral masculina. Como pegar o que já existe em nós e potencializar. Essa é a grande sacada, porque a gente às vezes tem muitas crenças que nos limitam, crença de capacidade, merecimento, né? E isso aí faz com que a gente fique sendo não liberto, digamos assim, ficamos nesse arrazoado. Então isso é o jogo interior, isso é o mindset, é 40%, mas eu tenho que ter os 10% também que são as minhas ferramentas, os meus skill sets, o que eu vou agir, aonde que está aqui a minha habilidade para eu praticar dentro desse contexto que eu estou querendo mudar. Isso é sensacional e vai fechando isso aqui, e eu vou logo falar nesse outro ponto aqui. Então trabalhar essa expansão, a gente tem que potencializar isso para expandir, porque aí a gente chega nesse outro degrau que é o que todo mundo quer, porque se nós estamos aqui nesse momento, quase 9 horas da noite, horário amazônico, quase 10 horas, você que nos acompanha aí no YouTube, no Facebook e aqui também no Instagram, no horário não amazônico, no resto do país, é porque está querendo fazer algo diferente na sua vida. Então quem não gostaria de se tornar livre financeiro nos próximos 3 anos, ou menos, ou qualquer que seja, conseguir uma viagem dos sonhos, conseguir atingir uma meta, não importa aquilo que você se propôs, você estar galgando altos patamares. É exatamente aí que nós temos que aplicar essa mudança de mindset. Então quais são os skill sets necessários para que seja alcançado? E eu quero falar agora do terceiro ponto, que particularmente também mudou minha vida, que é isso aqui. Que é esse ponto aqui. E eu falo para vocês com o coração aberto, que eu aprendi isso com um mentor. Eu procurei também ajuda, né? Que eu falo, a gente tem que procurar para agregar. Todos nós precisamos. Às vezes pode ser na família, pode ser um professor, pode ser uma pessoa que você confia, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais jovem, não importa. E eu estava vivendo uma vida bacana, uma vida de grande estilo, do meu modo de interpretar, mas ainda faltava alguma coisa. O que seria isso? Às vezes era o que faltava, hoje eu sei, era esse entendimento, essa completude que hoje eu vejo, que vale muito mais a pena viver assim, nessa abundância, nesses conceitos, que a gente tem que trabalhar diuturnamente e, acima de tudo, pulverizando informações para as pessoas, porque esse é o meu propósito, essa é a minha missão. A partir do momento que eu comecei a empreender em mim, isso começou a se revelar outras coisas, e isso é legal. Esse é o motivo que nós estamos aqui na 41ª semana consecutiva desse ano, sem faltar uma live sequer. É um prazer, é uma honra estar toda semana preparando um tema para falar de algo que seja interessante para você, porque isso fez muito sentido na minha vida. Hoje eu ajudo também pessoas, seja dentro do meu consultório como profissional médico, seja dentro do nosso escritório com os nossos mentorados, com os próprios alunos da universidade. Isso é sensacional. Então eu quero fazer uma pergunta aqui: quantos de nós já nos sentamos em seminários, assistimos palestras, assistimos cursos, compramos tudo relacionado a sucesso? Não, é porque é só ler esse livro. Às vezes não é bem assim, né? Coloca aí, se você também já fez isso, coloca uma setinha, porque no fundo todo mundo quer ser feliz, quer ter saúde, quer ter riqueza. Isso é sensacional. Não está errado, mas às vezes a gente não se sustenta. Eu falo, tem um pico performance, depois cai. E esse tombo é que é ruim. Você está subindo de novo, não é legal. Você tem que ter um trabalho para manter aqui em cima. É isso que as pessoas às vezes não têm um entendimento. O que acontece depois de um seminário, de uma palestra? Você vai ali, faz uma imersão, 2, 3 semanas depois cai. E é isso que me fez lembrar não tem um programa do Big Loser, né? Que era aquele programa que as pessoas perdem peso e tudo mais, vão lá no programa, faz aí um intensivo de reprogramação alimentar, física e tudo mais. E o que acontece quando acaba o programa? A maioria daquelas pessoas voltam aos seus pesos habituais, de quando entraram, às vezes até superam.
Então, apenas 4% dessas pessoas, a estatística é a mesma. Elas atingem isso, a felicidade, o bem-estar e a riqueza ao termo de quaisquer programas. A maioria das pessoas não estão dedicando tempo, né, em si mesmo. Elas dedicam na força de vontade para mudar suas vidas. Ao passo que as outras pessoas, elas não possuem essas habilidades para ter o entendimento, para aí sim transformar-se para melhor, buscando essa força interior para mudar suas vidas. E aí tem várias ferramentas, nós já falamos muito isso ao longo do ano, ao longo dessas mais de 40 encontros nossos. Não tem como a gente resumir tudo isso aqui nesse encontro nosso de hoje. Mas está aqui, depois quem tiver interesse, nos visita nos nossos vídeos salvos, seja aqui na nossa rede social, no Instagram, seja também nos nossos vídeos no nosso canal do YouTube, PhD Mário Maciel. Né? Nós também temos o nosso blog, onde nós temos os vídeos e os textos. Fiquem à vontade, que tem muito conteúdo para você lá, tem muitas ferramentas que a gente colocou. Então, para que nós alcancemos tudo o que nós queremos em nossas vidas, nós temos aí que utilizar essa força de vontade, bem como projetar, aí vem esse aqui, os nossos ambientes. Os nossos ambientes, que aí sim é os 50%. Está aqui, 50% dos ambientes, 10% você que está aqui no Facebook e no YouTube. Nós temos aqui o skill set, as ferramentas, 10%. Mindset, é um jogo interior, é aqui que está na minha mente, meu sentimento, minhas ações, os meus hábitos, vai ter um resultado. Aqui, consequentemente, os ambientes, 50%. Tudo é ambiente. O que significa esses ambientes para as pessoas? O que me fala um pouco mais, 90% do nosso sucesso está aí interno e externo aos ambientes. Tudo aquilo que nós vamos aprender na vida vem desses conceitos. Nós temos aí os ambientes. O ambiente que nós estamos aqui hoje, o ambiente virtual, isso é um ambiente. O ambiente da sua sala que você está hoje, no seu escritório. O seu carro é um ambiente, o seu guarda-roupa é um ambiente, a sua gaveta é um ambiente, a sua sala, a sua mesa que você trabalha é um ambiente. Tudo é ambiente. A partir do momento que a gente vai destacar esses ambientes, nós que falamos da saúde integral masculina e temos essa visão macro do ser humano, nós temos um ambiente que somos nós. Nós temos um ambiente espiritual, nós temos um ambiente social, nós temos um ambiente financeiro, um ambiente de saúde, nós temos um ambiente da servitude, um ambiente profissional. E são 13, porque depois nós temos uma consciência universal que fecha todo esse ciclo. Você que nos acompanha já sabe, então tudo é ambiente. Tudo é energia. Essa que é a grande sacada. Então tudo, além de ser ambiente, tudo é energia, tudo se conecta. Então não adianta eu ficar acusando ou culpando outra pessoa do meu fracasso. Isso não é maturidade de pessoa de performance humana. Quando você se deparar com alguém que está reclamando da vida e dando a culpabilidade do seu dissabor, da sua performance em outro, essa pessoa jamais ouviu falar em performance humana. Jamais. As pessoas que falam de performance humana ou experienciam a performance humana, ela tira grandes lições e grandes proveitos daquilo que ela teve de sabor na sua caminhada. Então isso nos faz sermos mais inspiradores de energia do que ser uma drenagem de energia. Essa que é a grande sacada, porque tudo se comunica. A partir do momento que eu começo a ter esse entendimento, essa consciência disso, então essas pessoas, elas começam a performar mais. Então são pessoas que só se cercam de pessoas com motivações, ou essas pessoas são motivadas, são pessoas que são altamente espiritualizadas, são pessoas que você se cerca de pessoas que nos inspiram, você lê, você vai atrás de vídeos, você faz cursos de pessoas que te tragam inspiração, seja pessoas da sua comunidade, seja pessoas da família, seja pessoas que você gosta, não importa, essas pessoas estão te trazendo algo de bom, de benéfico. Isso é que é a diferença do que drena energia, dos sugadores de energia, que é a desordem, o caos, a confusão, a fofoca, a maledicência. Isso não é legal. A pessoa de performance humana não fica nesses ambientes. A gente fala, as pessoas são seletivas. Não é que você é diferente, você não quer envolver com essas pessoas. Essas pessoas não estão no momento que você está em outro patamar.
né? Você, de repente, essa pessoa pode ser resgatada no bom sentido para vir para a performance humana, mas isso às vezes não é o momento dela ainda, mas você está procurando benfeitorias para você, esse ambiente não te pertence. Então, se você dá condições adequadas a seu corpo, ele inspira energia. E aí sim, caso contrário, ele vai drenar as energias. Então, o seu ambiente pessoal, né, isso está intimamente relacionado com seus talentos e suas habilidades. É aí que vem a questão do skill set. Eu estou querendo mudar, isso é o meu jogo interno. Eu quero, eu tenho habilidade. Então, qual que é o ambiente que eu tenho que trabalhar? Qual que é o ambiente que eu tenho que trabalhar? É na minha profissão? É no meu financeiro? É na minha servitude? É na minha saúde? Olha aqui a integralidade das coisas. Aí sim, puf, a mente abriu e aí eu vou atrás. E aí começam as coisas a surgirem. Escolha um ambiente, faça uma dedicação num ponto. Você já tem essa habilidade, você quer novas mudanças e você agora vai escolher um ambiente, porque tudo faz parte, tudo se conecta. Não adianta eu querer fazer uma performance, por exemplo, do ponto de vista familiar, se eu estou totalmente dissociado, por exemplo, da parte física, não tenho um pique para sair com meu filho, com a minha esposa, com a minha cônjuge, com o meu parceiro, minha parceira, não importa, porque alguma coisa está acontecendo. Eu não estou legal ainda. Será que eu não estou tendo pique para isso? O que está acontecendo? Quais são os programas que eles fazem que eu não estou conseguindo fazer? Então, quando a gente fala também da questão espiritual, não é necessariamente religiosidade, não é longe disso. Ninguém está falando aqui de credo religioso. É você ter caminhar baseado naquilo que você acredita como espiritual. A gente sabe que isso é fundamental na vida das pessoas. As pessoas de performance humana precisam disso. Esse alinhamento espiritual, a esfera psicoemocional, o físico, eles andam juntos. Mente sã e corpo sã. É o ASICS que a gente fala, né? Corpo sã e mente sã. Então, isso, conheça-te, domina-te, transforma-te. Se eu não tenho esse conhecimento, eu não estou fazendo o jogo interior. O mindset é 40%. Não adianta eu ter uma habilidade, eu sou 100%, eu sou perito, eu sou 10%, não sei o quê, e eu tenho um ambiente totalmente dissociado com as pessoas, uma bagunça, energeticamente tudo destoado, não performa. Não performa, não adianta. Então esses ambientes da natureza, quando a gente se coloca o nosso corpo com a natureza, isso vai nos revitalizar também, andar descalço, contemplar a natureza, respeitar a natureza, o ambiente físico do nosso escritório, da nossa mesa, como é que está tudo, está organizado, está clean, está bonito, o meu quarto, as minhas gavetas, isso impacta profundamente na maneira como você está pensando, como você está se comunicando, como você está agindo, e você não performa. Se está tudo ok, muito provavelmente você está indo bem. Observe os seus ambientes hoje, como é que está seu ambiente financeiro, como é que está as suas economias, como é que está vivendo no vermelho, o que pode apertar de gotejamento que está indo, né? Alguma coisa tem que ser feita e só vai depender de você mesmo. Não adianta a gente querer falar de performance humana se você tem uma drenagem de energia no seu financeiro. Não vai performar. Nesse ambiente financeiro está drenando energia. Essa energia o quê? É o vermelho que não está me sobrando. Então como é que eu vou estar bem com a minha família? Como é que eu vou investir em mim mesmo? Tudo isso começa a eu não ter uma valoração do meu mindset. Eu quero, mas ainda não está claro para mim qual que o ambiente está drenando, sugando as minhas energias. É isso que a gente precisa ter esse entendimento. O outro ambiente é o seu network. Um ambiente de relacionamento com os colegas, com os amigos, os vizinhos. Tem pessoas que não me dou com ninguém é bom. Será? Ou o problema é seu? A grande maioria das vezes é nosso. Não é verdade? Então, olha que essas pessoas estão 24 horas conosco por dia, no trabalho, em casa, nas redes sociais, fazendo conectabilidade. Isso é que é importante. A gente tem que ter essa percepção para a gente chegar num outro patamar. Eles estão atuando na nossa consciência e no nosso subconsciente, impactando em todos os resultados que nós estamos colhendo. E agora? Devemos fazer a pergunta-chave. Os ambientes estão me inspirando ou estão consumindo minha energia? Esses ambientes aqui, que são 50% da nossa performance humana, 50% dos ambientes, eles estão hoje com a drenagem de energia, estão me sugando ou eu estou em harmonia?
Essa é a questão, porque eu tenho ferramenta, eu sou capaz, eu sou perito, eu tenho habilidade para aquilo. É só 10%. É útil? Sensacional. Eu quero mudança. Então tá certo, tá ótimo. Já é o seu jogo interior. Eu quero fazer. Lembra do consciente, subconsciente, meu pensamento, sentimento, ação, hábito, resultado. Mas aonde que está a minha problemática? Às vezes é aqui. E isso é que as pessoas têm que ter em harmonia. Então esses ambientes, eles precisam estar com as energias equivalentes. As pessoas insistem na força de vontade, ao passo que o segredo é mudar os ambientes, é otimizar a maneira que você está pensando nos seus ambientes. Essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada aqui. As pessoas acham que é só boa vontade. Tudo bem, a boa vontade pode ser até uma questão de mindset, mas você tem que trabalhar seus ambientes. É isso que ninguém faz, ou poucas pessoas fazem. Né? E aí que é aquilo que a gente falou, elas desistem do projeto, do processo, do projeto. E com isso, elas estão continuadamente brigando contra os ambientes. Isso é contraproducente, não tem como. Isso aqui é 50%, isso aqui é energia pura. Não tem como a gente brigar com o vizinho, com família, com trânsito, com as pessoas, com o meu financeiro. O problema está em mim. Será que eu estou tendo resultado para ficar brigando com as pessoas, com tudo isso? É contraproducente, não vai. São energias demais. Eu não consigo vencer tudo isso. Eu tenho que parar e começar a trabalhar um por vez. E aí a gente começa a ter esse ciclo energético produtivo para chegar na alta performance. Então nós temos que ter isso totalmente integralizado. Percebe agora que não é como que funcionam as coisas? Né? Quando nós estamos falando em competência, escolha uma habilidade que você quer ser perito. O segredo é como colocar em prática o seu aprendizado. Portanto, não é como aprender as coisas, mas isso todos nós aqui já fazemos ao longo das nossas vidas. Nós temos que ser práticos, nós não estamos mais precisando perder tempo. A gente tem que ser objetivo. Esse caminho já foi trilhado, já está provado isso aqui. Não sou eu que criei, isso aqui hoje eu experiencio, eu vivo isso aqui que eu estou falando para vocês. Para você que está nos escutando aqui no YouTube e no Facebook, e você que também está me dando o privilégio de estar aqui no Instagram. Isso aqui eu vivencio, é isso aqui que a gente ensina nas nossas mentorias, para os alunos, os nossos cursos online, que você que está aqui já sabe que é isso que a gente fala. Você vivenciar isso aqui é você ser congruente com o que você está falando. Então eu sou testemunho disso. Outras pessoas que aqui estão também já bebem dessa fonte e já mudou a vida completamente, porque isso é sensacional. Começa a ter um entendimento nesses ambientes, nas habilidades que é necessário. Não tem como, os resultados eles vão surgir mais cedo ou mais tarde, não é da noite para o dia, não tem como, não tem como. Ah, comecei a fazer hoje e já quer o resultado amanhã? Não é assim, a gente não aprendeu a andar da noite para o dia, a gente teve que ter um fortalecimento das nossas musculaturas, a gente andava, a gente começou a engatinhar, ficar forte os braços, ficar forte a coxa, ter equilíbrio, e depois a gente começa a andar, a levantar, depois caía, e foi fortalecendo, depois começou a andar, e assim foi. Como é que eu quero ter resultados a curto prazo, em uma semana, em 15 dias de performance humana? E não tem como. Lógico que é uma construção, mas eu estou sendo um co-criador de tudo isso. Isso é que é importante, porque dá certo, isso funciona. Não é só comigo, não é? Tá aí, todas as pessoas de performance humana foram estudadas e continuam sendo estudadas. Elas têm algo em comum. E o que elas têm em comum? Isso aqui. Elas têm o skill set, elas têm o mindset, que é o jogo interior. Ela tem essas mudanças pessoais, do consciente, do subconsciente, de toda essa cascata neuroendócrina que rege a gente para ter ação, para tornar-se hábito. E nós temos que ter consciência dos ambientes, que tudo é interligado, senão não vou adiante. Então, a nossa vida ela vai ser diferente, não tenho dúvida disso. Eu sou testemunho, já falei, e tem outras pessoas também que convivem com a gente, que sabem, seja dos meus pacientes, seja dos mentorados, que isso é uma construção, não é da noite para o dia. Para quem vive em performance humana, sabe que para a gente mudar esse gatilho mental é em torno de 3 meses, mas chega, é só insistir, vale a pena. Por que não começar agora? Por que esperar só 1º de janeiro? O ano está acabando, vamos fazer isso a partir de agora. Elimine primeiramente os ambientes que consomem as suas energias imediatamente e acrescente os ambientes que lhe inspiram. Pegue aquilo que te trará mais prazer.
traz isso para você e beba dessa energia. No bom sentido a gente está falando, né? Se está dando certo nesse momento da sua vida, nesse ambiente, dedique nele. O que eu estou fazendo aqui que está valendo a pena? Começa a pegar essas percepções e começa a colocar isso num ambiente que não está tendo a performance boa que você está percebendo. Então, faça uma imersão nesses ambientes top e se relacione com pessoas que lhe façam bem. Isso você está aí fazendo uma seleção e trazendo novas energias. E o resultado disso, você vai me dizer depois. Aprenda, estude, se envolva e, acima de tudo, aplique. Porque não adianta ficar só na esfera teórica. Os resultados são de quem pratica. Não tem jeito. É assim que é. Em um curto espaço de tempo, acredite no processo. Ele funciona, vale a pena. Comece aí. Eu estou na dúvida, estou meio perdido, tem um norte e tudo mais. Existem os nossos programas, existem vários programas. Tem o nosso também, se você quiser depois ver. Tem aí, você que está aqui no YouTube ou no Facebook, tem um link aqui abaixo. Você que está no Instagram, tem na nossa bio, lá também um link. Você clica, tem uma noção do como é que é. Tem uma sequência lógica de como eu vou começar a trilhar essa performance humana para eu chegar em outro patamar. Então, é só você querer, você já quer, na verdade. Se você está aqui a 1 hora e 15 minutos, é porque você tem um mindset forte, você quer chegar no outro patamar. E às vezes falta um detalhe, falta alguma ferramenta, falta alguma pitada para que isso aqui seja otimizado nos ambientes, porque a habilidade você já tem. Né? Então eu quero dar uma dica aqui para você. Comece eliminando coisas que você não usa mais nos seus ambientes, papel velho, arruma tudo a sua mesa, arruma a sua gaveta, começa a fazer um limpa, dá um clean. Isso, sabe por quê? Esses excessos das suas finanças, boleto e tudo mais, isso vai abrir espaço para novas energias virem a ser ocupadas. Essas energias novas, elas estão sendo bloqueadas exatamente por isso, porque tudo é cíclico. Então, esse circuito tem que ser embebido de novas energias. E quando você começa a limpar isso, as roupas que você não usa mais, se você não usou 3 meses, a roupa você não vai usar de novo. Dá essas roupas com todo amor, carinho para quem precisa, sapato e tudo mais. A gente precisa só de 2 calças, 2 sapatos. Eu sei que as mulheres vão me matar aqui, mas talvez eu esteja exagerando. Mas aquilo que não te pertence mais, faça com muito amor, carinho, porque vai vir novas coisas em abundância para você. É um detalhe simples, mas muito impactante. No fundo, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos detoxificando. Essa é a pura verdade. Porque a partir do momento que a gente entende isso, que isso é energia, e essa energia ela tem que circular, essa energia está parada. Essa energia está parada. E você sem entender o porquê que não está tendo o ciclo da performance humana. Porque não tem um entendimento da integralização disso. Porque tudo é energia, tudo é um ciclo, tudo está conectado. Aí sim você vai começar, não é da noite para o dia, só porque eu dei uma roupa. Não é assim, né? Eu espero que vocês não tenham levando para esse lado tão categórico que eu estou querendo dizer aqui, ipsis verbis. Mas é o que tem que ter um entendimento das coisas ficarem clean. O seu carro está bem limpo, o seu porta-luva, como é que está. Então você vai optar por um ambiente sabendo que eles estão conectados. E isso automaticamente vai começar a melhorar, inclusive a maneira que você está pensando agora. Tá vendo? Já está mudando outros gatilhos. E eu encorajo você a começar hoje essa mudança, eliminando isso aí. E eu espero que eu tenha contribuído mais uma vez aqui com essa sua paciência que você teve hoje aqui e que isso seja útil na sua vida a partir de agora. Foi um prazer, hoje ultrapassamos aqui todos os limites hoje da live e fiquei feliz, sabe por quê? Porque no Instagram não caiu, estou feliz aqui, mais de 1 hora, é a 2ª semana consecutiva que o Instagram mantém aqui nós na live, você no YouTube e no Facebook. Eu estou muito feliz por ter estado com você essa noite. Foi irradiante para mim, foi sensacional. Eu espero que tenha sido bacana para você. Comece a praticar isso também. Escreva, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer escutar o seu depoimento, ou a sua experiência, ou aquilo que você está pondo em prática a partir de hoje. E passe isso para frente. E ensine os outros. Isso é a melhor coisa que a gente tem. Isso é gratidão. Porque o que eu aprendi também
Alguém me ensinou e eu estou passando isso para frente agora. Isso não tem preço. Isso é um grande ciclo que a gente brinca que é o exército do bem. A gente tem que fazer essa cadeia. Se a gente sabe um pouquinho, por que não fazer isso por outras pessoas? E lembre, a escolha é somente sua para atingir o novo degrau da pessoa que você é hoje. Se você está aqui hoje, é porque você quer galgar um outro degrau dessa sua escala evolutiva. Chegar no pico da pirâmide. Eu fico por aqui. Tome uma atitude. Avance. Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima semana. Tchau. Tchau para você aqui no Instagram. Valeu, tchau.